lugar, agradecer aí o Dr. Marco Antônio, que permitiu o nosso ingresso no serviço de vocês. Dr. Marcos aí, que já é um amigo aí, essa semana a gente trabalhou junto para que desse certo tudo hoje. Dr. Leonardo, estou conhecendo hoje, mas muito obrigado desde já por todo o esforço aí em realizar essa aula. Não podia deixar de agradecer Dr. Carlos André e Dr. Rafael, dois grandes amigos aí que permitiram essa interface com o Hospital de Base de Brasília. Bom, o tema de hoje é vasculite primária, tá? Então, eu vou falar algumas coisinhas. Por favor, tem que haver interação, então sempre que vocês quiserem me parem e perguntem, fiquem à vontade, tá? Bom, em primeiro lugar, vamos tentar definir vasculite primária. Nos livros antigos, a gente encontrava definições como essa: inflamação, necrose, agressão inflamatória. Isso é incorreto. Um simples ferimento de projétil de arma de fogo, uma lesão cirúrgica, é uma inflamação, uma agressão. Então, isso não define vasculite, em hipótese alguma. Encontramos em alguns registros oficiais definições como essa, também errôneas. Isso não define vasculite. Vasculite é definida por uma síndrome constitutiva onde o paciente tem mialgia, inapetência, fadiga, perda ponderal. Essa síndrome constitutiva, evidentemente, ela é associada a uma lesão vascular, associada a uma modulação imunológica, aonde os pacientes têm lesão de órgão-alvo, de maneira sistêmica, evidente. Então, essa imagem define vasculite para nós. Essa imagem é a primeira imagem mais importante da aula. Primeiro, que eu trago aqui a definição de vasculite. E segundo, que eu trago os dois primeiros artigos, que são, sem dúvida nenhuma, os dois maiores consensos em vasculite primária. Tá? Ambos foram publicações realizadas após Chapel Hill, de 1990 a 92 e de 2012. Tá? Os dois consensos de Chapel Hill geraram duas grandes publicações. Essas grandes publicações são publicações aonde se formalizou conceitos e nomenclaturas. No próprio consenso, fala-se que o objetivo não era classificar e nem fazer diagnóstico, mas sim padronizar conceitos e nomenclaturas. Então, essa imagem que os senhores estão vendo é a primeira imagem mais importante da aula. É a imagem que define vasculite. É onde o paciente tem uma perda ponderal associada a uma modulação imunológica com lesão de órgão-alvo de maneira sistêmica e evidente com uma lesão vascular. Tá? Doutor Marcos, tá boa a imagem? Dá para ver? A imagem está muito boa. Posso continuar? Pode. Tá ótimo. Bom, para classificar, existem inúmeras maneiras. A primeira maneira seria entre primária e secundária, aonde primária é o que nós vamos fazer hoje. Nós vamos passar algumas horas da noite aqui, classificando as vasculites em primárias. São 13, vou falar das 13. E secundária são todas as doenças que podem gerar uma vasculite. Tá? Veja, eu realizo para os residentes uma classificação didática. Eu fiz isso porque eu imaginei que nesse grupo estariam os residentes dos senhores. Vejam, gostaria de reforçar que, de maneira didática, apenas didática, a gente separa vasculite primária naquele paciente que tem síndrome constitutiva, o paciente que tem lesão de órgão-alvo, ele tem a modulação imunológica de maneira sistêmica. As vasculites secundárias, no fundo, são vasculopatias causadas por hanseníase, diabetes, tuberculose, ou seja, por inúmeras doenças. Então, quando você fala em vasculite secundária ou vasculopatia secundária, que eu gosto mais, no fundo, é um leque impossível de se abraçar. Eu trouxe alguns exemplos, mas já saibam, são todas as doenças, quase. E as arteriopatias funcionais. As arteriopatias funcionais englobam doenças como Renault, ergotismo, acrocianose, eritromelalgia, que são doenças benignas que não fazem parte da nossa conversa de hoje. Tá? Então, para os residentes, é muito importante eles diferenciarem o que é uma arteriopatia funcional, o que é uma vasculopatia secundária, o que é uma vasculite primária. São ordens muito diferentes.
Isso é muito importante. Eu trouxe alguns exemplos aqui de vasculite secundária, né? Ou melhor, vasculopatias secundárias, como a hanseníase, né? Onde o paciente apresenta lesões vasculares de maneira secundária. Esse paciente tem como prioridade tratar a doença de base, ou seja, a hanseníase, né? São pacientes como esse que tem neuropatia, tem denervação, ele perde o cabo plantar, ele altera a estrutura óssea, vocês estão vendo bem claro aqui na foto. Quer dizer, é um paciente que tem uma doença de base e ele gera uma vasculite secundária. Esse é um paciente do nosso ambulatório e entrou em choque séptico. Ele fez uma amputação transfemoral esquerda, né? Evoluiu muito bem, isso há mais de uma década atrás. Em 2017, ele evoluiu de novo com uma outra lesão. Deixei claro, temos que tratar a hanseníase. Ele estava descompensado, ele tratou e ele melhorou. Veja, quando a gente fala de vasculite secundária, a doença de base, ela é prioritária. Na febre maculosa, igual. Quer dizer, a transmissão da rickettsia pelo carrapato gera lesões como essa. Eu tenho que tratar a febre maculosa. A mão melhora ou não, mas a prioridade é a doença de base. Esse paciente é um paciente lúpico. Ele chegou com indicação no nosso ambulatório em 2018 de amputar as duas pernas. Amputação bilateral. Iniciamos o tratamento por lúpus, juntamente com o grupo de reumatologia evidente. O paciente melhorou, eu realizei alguns debridamentos, mas bem singelos. Hoje ele deambula. Então vejam, quando a gente fala em vasculopatia secundária, o foco é a doença de base. Doutor Marcos, só para a gente poder prosseguir, a face do paciente está coberta aí na sua tela? Está coberta. Sim, coberta. Obrigado, doutor Leonardo. Veja, essa paciente é uma paciente que estava tratando em outro ambulatório uma úlcera, como sendo uma úlcera mista, veio para nós, fiz uma biópsia. Veja, até nas biópsias, muitas vezes, vem escrito errado. Nós sabemos que vasculopatia livedoide, desde 2003, não pode ser chamada de vasculite. Nem processo inflamatório existe. Mas veja que no anátomo patológico oficial, vem como vasculite. Tá? Essa paciente tinha uma vasculopatia livedoide, tá? Com oclusão dos vasos dérmicos. Tá? É uma paciente que nós tratamos durante a gestação e conseguimos publicar o caso dela agora. E veja que na publicação eu me atentei ao fato de ser uma vasculopatia e não uma vasculite. Tá? Esse é o terceiro artigo, doutor Marcos, que eu te mandei na ordem. Esse está no seu zap. Tá bom. Classificar a vasculite primária seria necrotizante, não necrotizante. Mas aí como que nós faríamos, por exemplo, com o enoxaline? Não cabe aqui. Um Takayasu, não cabe aqui. A leucostoclasia, não cabe. Então, por microscopia, ainda não é uma boa forma. Celularidade, talvez seja o futuro. Tem autores, como o Dr. Paulo Criado, que acham que talvez seja o futuro a celularidade. Mas hoje nós não temos dados para classificar as vasculites primárias através dessas formas. Então, nós classificamos pelo tamanho do vaso, que desde o consenso, do último consenso de Chapel Hill, ficou bem estabelecido que o tamanho do vaso é uma boa forma de classificação das vasculites primárias. Então, vejam, daqui para frente, nós vamos conversar só sobre vasculites primárias. As vasculites secundárias, eu exemplifiquei para mostrar para os senhores que a lista é infinita, vai desde hanseníase, febre maculosa, até o paciente lúpico. Envolve diabetes, calcificação de Montgomery, enfim, envolve milhares de doenças. Então, hoje a nossa conversa vai ser sobre vasculite primária, aonde iremos classificá-la pelo tamanho do vaso. Tá? Dando início, já adianto para os senhores que nós faremos uma classificação pelo tamanho do vaso, aonde em cima disso eu criei o meu algoritmo, tendo duas doenças de grandes vasos, duas de médios vasos e as demais de pequenos vasos. O diagnóstico pós-classificação, ele era feito dessa maneira antigamente. Quer dizer, pedíamos tudo. Pedimos angiotomo, pedimos fator reumatoide, paciente com suspeita de esclerodermia, pedimos
SL70, pesquisa de BK, criamos tudo. Isso é inviável, inclusive do ponto de vista monetário. Na nossa primeira publicação, esse foi um dos argumentos. É impossível você pedir tudo para todo mundo. Isso, serviço público não permite, serviço privado não permite. Então, tem que ter uma racionalidade. Mas o que fazer diante disso? Né? Quer dizer, a gente tem que fazer diagnóstico, a gente tem que tratar o paciente, então, algo tem que ser pedido. Quando começamos a estudar o assunto, nosso primeiro envio para a publicação veio como desafio terapêutico. Não foi um artigo de revisão. O Dr. Marcos recebeu agora, por mensagem, esse artigo. Esse artigo que o Dr. Marcos recebeu já está como sendo uma revisão terapêutica. Mas, inicialmente, era um desafio terapêutico. Não era um artigo de revisão. Tá? Então, vejam. O que eu gostaria que vocês entendessem é que a proposta na nossa conversa de hoje é o oposto dessa tela. Quando esse autor, o Kandinsky, esse autor russo, usou a terceira forma básica geométrica para retratar o mundo de 4 dimensões, ele usou uma forma simples para emitir mensagens extremamente complexas. Foi num período entre guerras, onde ele precisava emitir inúmeras mensagens. O que nós vamos tentar fazer é o oposto disso. Nós não vamos combinar o excêntrico com o concêntrico. Nós não vamos tentar entrar numa 4ª dimensão. Isso nós já temos. É uma dificuldade brutal quando esse paciente chega para nós. O que eu vou querer tentar fazer é algo singelo para que a gente consiga, de maneira linear, um diagnóstico. Porque os pacientes ficam 1, 2, 3, 4, 5 anos em inúmeras especialidades e não tem diagnóstico. Então, o nosso objetivo é, com poucos conceitos, conseguir fazer diagnóstico. Então, esse emaranhado de exames, essa infinidade de exames, será resumido em apenas 3 exames. PEANCA, SEANCA e GA. Então, são anticorpos contra grânulos azurófilos e neutrófilos, mais para frente eu vou explicar, fiquem tranquilos. Tá? Os residentes aí que estão ouvindo, talvez não saibam o que é isso, fiquem tranquilos. Mas vejam, aquela lista enorme se resume a 3 exames séricos. Eventualmente, a necessidade de se pedir crio e biópsia. Mas é isso. Então, o que nos levou a pesquisa e a estudar essas doenças é a nossa dificuldade em fazer o diagnóstico. Então, para isso, nós vamos usar 3 únicos exames, numa eventualidade, um 4º, um 5º exame. Tá? Vejam que parece fácil, mas não é. Né? Eu trabalho nesse ambulatório lá na faculdade há 12 anos. Em 2017, eu recebi esse bilhetinho. Essa senhora trabalhava lá já fazia uns 7 anos. E não sabia o que era PEANCA e SEANCA. Então, não é tão simples. Mesmo resumindo, não é simples. Vasculite nunca é simples. Então, dando início, nós vamos começar com as vasculites de grandes vasos, depois médios, depois pequenos vasos. Grandes vasos, arterite de Takayasu. Todos vocês conhecem, como só tem vascular nos ouvindo, reumato nos ouvindo, dermato nos ouvindo. Eu não vou ficar passando conceitos básicos, porque todos os senhores lembram da descoberta de Takayasu no período pós-guerra, através de frêmitos faciais pelos oftalmologistas. Então, quer dizer, uma descoberta genial. Hoje, o que eu trago para vocês é a associação de Takayasu com algumas doenças. A primeira é a aterosclerose e a segunda, a tuberculose. Vejam, aqui, na aterosclerose e aqui, na tuberculose, eu deixo claro que está associado. Prestem atenção que a tuberculose não gera arterite Takayasu. A arterite Takayasu não gera tuberculose. Não. São doenças associadas. Ou seja, o paciente chega para mim, eu acho que é um Takayasu, então eu faço uma vasculoscopia de escarro. Tá? Eu valorizo o PPD, valorizo o raio-x, valorizo tudo, mas eu sempre faço uma vasculoscopia. Então, vejam,
a aterosclerose está associada ao Takayasu, a tuberculose está associada ao Takayasu. Não há uma relação de causa-consequência. Isso é importante. Para os residentes, os critérios do American College, que a gente sempre aprendeu, sempre decorou, eu peço para que eles não decorem. Não é essa a finalidade de quem está estudando vasculite primária hoje. Mais para frente eu vou mostrar para vocês o quanto isso está mudando. Então eu, particularmente eu, não vejo sentido em se decorar os critérios de todas as vasculites. É óbvio que o quadro clínico, nós que estamos militando nisso há muitos anos, conhecemos e acabamos decorando isso. Mas é importante que quem não está familiarizado com isso não acredite que decorando esses critérios vá saber militar em vasculite. Decorar a classificação piorou. Agora, não pode pegar um paciente como esse, com artéria bilateral, renal bilateral comprometida, lesão de aorta, e não pensar em arterite Takayasu. Não pode. Não pode, num paciente que tem lesão carotídea, AVC extenso, não pensar em Takayasu. Lesão retiniana, tem que pensar em Takayasu. Então, veja, é importante que esse paciente seja linkado à vasculite. E muitas vezes ninguém faz relação com vasculite. Essa paciente chegou para mim, vejam, isso aqui é um pigtail, tá? Ela fez uma arteriografia num outro serviço. Ela tinha uma lesão aqui, ó. A lesão está bem clara para os senhores aqui. Doutor Marcos, dá para ver a lesão? Sim, dá para ver. Tá? Ela veio sem pulso. Ela não tinha pulso femoral, tá? Enfim. Então, essa paciente fez uma arteriografia, provavelmente acho que pensava em revascularizá-la, enfim. Ela chegou para mim com todas as características possíveis no Takayasu. Quais são as características? São aquelas que eu acabei de enumerar para não decorar? Não, não. Ela tinha síndrome consumptiva, ela tinha modulação imunológica, era uma doença sistêmica, enfim, ela tinha um quadro característico de vasculite. Como era em grandes vasos, coube a mim pensar em Takayasu e temporal, que nós vamos ver daqui a pouco. Essa paciente eu tratei, ela ficou assintomática. Veja, ela veio em 2016, 2018, evidentemente estaria totalmente errado eu fazer uma outra arteriografia. Eu fiz apenas uma tomografia, não tinha mais lesão, e ela está assintomática. Então, essa mensagem é uma mensagem muito importante para os residentes. A abordagem não é cirúrgica. O tratamento das vasculites quase sempre é clínico. Eu vou falar um pouquinho de algumas drogas hoje, mas não é a finalidade dessa aula, tá? Mas saibam que são drogas imunomoduladoras e são drogas que visam tratar o paciente clinicamente, não cirurgicamente, tá? Então, vejam, todas as drogas listadas, e futuramente eu vou comentar o mecanismo de ação de alguma delas, se for interessante aos senhores, são drogas para tratamento clínico. Vejam, essa paciente, ela fez 3 revascularizações. Se os senhores repararem, abordagem infra, abordagem TP e abordagem impediosa. Ela fez 3 revascularizações. Quando eu cheguei no plantão, me deparei com isso. Uma paciente em rabdomiólise, quer dizer, CPK estourada, leuco 19.000, PCR 209. É evidente que essa paciente evoluiu para uma amputação. É uma vasculite. Então, a primeira e mais importante mensagem da aula é a definição de vasculite. A segunda mensagem da aula muito importante para os residentes é eles aprenderem que vasculite não se trata com cirurgia, e sim com tratamento clínico. A segunda vasculite temporal, a segunda vasculite de grandes vasos, os senhores conhecem muito bem. Muitas vezes o paciente tem uma maurose por não ter lesão oftalmológica, e sim ter uma lesão no nervo óptico ou até uma lesão central, ele fica subdiagnosticado. Raríssimas são as vezes em que é investigado uma claudicação mastigatória. Então, esse paciente ele é subdiagnosticado. Mesmo quando ele apresenta uma rigidez matinal, está associado a uma síndrome da polimialgia. Então, na arterite temporal,
é uma doença que, quando nós recebemos o paciente, ele já está há muitos anos procurando por um diagnóstico. A arterite temporal, diferentemente das demais vasculites, ela tem um anato patológico bem característico. Não é o foco da aula, mas é bom que todos saibam. De novo, não quero que os residentes decorem os critérios da American College da década de 90. Não tem sentido decorar isso aqui. O que tem que saber? Que arterite temporal é uma vasculite de grandes vasos. Pois não? Alguém perguntou? Sim. Doutor Marcos? Doutor Marcos? Eu não acho que alguém deixou o microfone ligado e deve ter falado alguma coisa. Foi uma interferência, eu acho. Ah, não, tá ótimo. Vamos lá. Vamos continuamos. Então, arterite temporal é uma vasculite de grandes vasos e não quero que os residentes decorem esses critérios. É evidente que, de tanto estudar, um outro critério vai acabar decorando, mas não é essa a finalidade. O que ele tem que saber? Aquele primeiro slide, dentro de uma síndrome construtiva, ou seja, se a síndrome é conjunto de sinais e sintomas inerentes a várias doenças. Além disso, o paciente tem modulação imunológica, é uma doença sistêmica, lesão de órgão-alvo, tem a lesão de grandes vasos, e isso chama atenção para trazer esse diagnóstico, tá? Vou comentar com os senhores duas vasculites de médios vasos. Esse comecinho, estou indo um pouco rápido, caso queiram, por favor, me falem. Então, vejam, tem duas de grandes vasos, duas de médios vasos, depois pequenos vasos. Por enquanto, nós não precisamos solicitar nenhum tipo de exame, vejam. Em médios vasos, a primeira delas é Kawasaki. Todos os senhores associam isso às crianças, acertadamente. O que ninguém associa é esse gráfico à vasculite. Criança, dificilmente uma criança vai perder 10, 15 quilos. Isso não é rotina, mesmo uma criança doente. Então, na criança, o que nós consideramos uma síndrome construtiva é a criança não atingir uma altura adequada. É a criança não atingir um peso adequado para a idade. Portanto, os gráficos preconizados pela Organização Mundial de Saúde são muito importantes para os pediatras e para nós. E quando nós pegamos uma criança com alguma lesão, é muito simples fazer o diagnóstico de Kawasaki. Agora, o importante é, quando essa criança não faz um bom gráfico, é o pediatra ou nós pensarmos em Kawasaki. Vejam, quando a criança tem febre, esses critérios aqui, os senhores conhecem bem, são critérios de 1967, quer dizer, a criança com febre e mais 4 critérios desse, fechava-se o diagnóstico de Kawasaki. Veja, uma criança que tem esses critérios, até o pai da criança consegue fazer o diagnóstico de Kawasaki. O importante é quando a criança tem alterações aqui. Veja, uma criança como essa chama atenção. Ela tem descamação de falange, língua em framboesa, descamação perineal. Associada à febre, essa criança, para nós, é bem simples fazer o diagnóstico. Mas gostaríamos de fazer o diagnóstico antes de chegar nesse estágio, pela elevada mortalidade. Então, não tem sentido nenhum nós decorarmos isso, e para se preencher tudo isso, a criança não está bem. E aí o diagnóstico é tardio. Eu trouxe aqui, de maneira... eu fiz uma revisão, na verdade, antes de ontem, por conta da aula de hoje. Então, essa revisão está super atual. Então, eu trouxe aqui, em Kawasaki, em algumas outras vasculites, a terapêutica. Não quero que os residentes decorem isso, tá? Não tem nenhum sentido, tá? Mas é para que eles vão se familiarizando com algumas terminologias e com algumas drogas, que para cirurgião vascular não são familiares. Então, primeira coisa, como que a gente tratava Kawasaki antigamente? Era de piridamol, AS e mais nada, eventualmente imunoglobulina. Hoje, com nível de evidência, só há imunoglobulina. Vejam, a gente consegue fazer uma referência 1 e uma evidência A. AS é 2C. Então, tem serviços que só usam para coronariopatia ou para alteração de fração de ejeção.
Nos pacientes gravíssimos, quem quiser usar o score de Kobayashi para paciente grave, para paciente que não responde a essas medicações, está autorizado a usar glicocorticoide, mas não há nenhum nível de evidência. Então, para os residentes, o importante é saber que com o nível de evidência para tratar Kawasaki é só imunoglobulina. O AS é controverso, nível de evidência é baixo, e os glicocorticoides, idem. A segunda vasculite de médios vasos é a poliarterite nodosa. A poliarterite nodosa, todos os senhores conhecem, pela presença de aneurismas. Vejam, quando o paciente chega com grandes aneurismas, todo mundo pensa em poliarterite nodosa. O difícil é pensar nela quando a gente pega um nódulo na pele. Aqui vale a pena uma diferenciação só para os residentes. Lembrar o seguinte, que na poliarterite nodosa, esses nódulos cutâneos normalmente se localizam em face flexora, com pequenas úlceras. Isso não é eritema nodoso. O eritema nodoso, é uma paniculite septal. O eritema nodoso nada tem a ver com poliarterite nodosa. O eritema nodoso ele é causado por tuberculose e outras infecções e por inúmeras doenças reumatológicas. O eritema nodoso não é o nódulo do nosso paciente. O nosso paciente ele tem um nódulo cutâneo. Essa biópsia está em exclamação para alertar os residentes de que ela deve ser feita, inclusive pegando subcutâneo. Não adianta pegar superficial, não adianta fazer um fuso simples, não é feito diagnóstico. E é feito em nódulos em face flexora, ou seja, se você tem na face anterior alguma lesão, é lógico a gente imaginar em eritema nodoso, ou seja, em outras doenças que não poliarterite nodosa. Mas veja, mais uma vez eu reforço, nós temos que pensar em poliarterite nodosa quando o paciente tem aquele quadro inicial, uma lesão de órgão-alvo, síndrome consumptiva, perda ponderal, mialgia, astenia, dentro de um quadro sistêmico, uma lesão vascular. Quando o paciente apresenta esse tipo de lesão, qualquer um faz diagnóstico. Todo mundo que pegar esse perfil de aneurisma vai pensar em poliarterite nodosa, porque isso não é comum para ninguém. Então, nós temos que fazer o diagnóstico antes do paciente chegar nesse estágio. Eu trouxe aqui uma comparação dos critérios da década de 90 e dos critérios de 2012. Vejam como esses critérios mudaram. Vejam como eles estão cada vez, não poderia usar o termo simplificados, porque não seria correto. Mas vejam como o residente decorar esse perfil de critérios é algo que está ficando obsoleto. Por isso que eu peço para que eles não decorem isso. Insisto, não tem sentido. A informação, quando obtida, é válida, mas não tem porquê se decorar esses critérios da década de 90. Eu trouxe essa comparação para que vocês tenham essa ideia, tá? Vejam, desde a década de 90, os critérios, olha como é importante perda ponderal. Olha a importância que se tem. E muitas vezes, para nós vasculares, isso passa desapercebido. Então, esse slide, eu trago ele de novo na aula, pela segunda vez, para mostrar para os residentes a importância disso. É comum, 1, 2 vezes por mês, a gente recebe pacientes que foram operados, como DAOP, como isquemia, como doença aterosclerótica. E eles tinham vasculite. E não se aventou a hipótese. Então, são pacientes jovens, de 35 anos, que às vezes fazem 1, 2, 3 revascularizações. Isso não tem propósito. Veja, nem sempre esse paciente vai ter uma vasculite. Mas é obrigação nossa pensar em vasculite. Não podemos pensar em aterosclerose. Vejam que na poliarterite nodosa, se o paciente não for tratado, a mortalidade é altíssima. Naquele quadro de divisão didática que eu trouxe, a gente colocou vasculite primária, vasculopatia secundária e ateropatia funcional. As vasculites primárias, elas podem atingir uma mortalidade muito grande. Então, olha a importância de se fazer um diagnóstico rápido. É muito importante.
Veja, eu trouxe aqui, daqui para frente agora, eu vou falar brevemente de algumas drogas, mas é só para que os residentes vão se familiarizando com os nomes. E não tem sentido a gente ficar discutindo aqui terapêutica. Mas vejam, em todas as revisões, não há um grande consenso. A gente usa score em todas as vasculites. Existe mais de um score, não tem nenhum score perfeito. Os pacientes são classificados, no caso de poliartrite nodosa, em leve, moderado, grave, tá? E daí sim eu uso as medicações. Mas as medicações e o score, ele muda de serviço para serviço. Vejam como as medicações são fortes. Quer dizer, nós vamos aqui no paciente leve inibir fosfolipase A2 para tentar reduzir prostaglandina, tentar reduzir processo inflamatório. Veja, esse paciente, se ele passar a ser moderado, passar a piorar o padrão laboratorial, o padrão clínico dele, ele, além disso, além desse glicocorticoide, ele passa a usar drogas que vão inibir ácido fólico. Quer dizer, o paciente vai comprometer aqui a formação de vitamina B, quer dizer, B9, a gente sabe que é uma inibição que não inibe só B9, inibe B1, B12, quer dizer, ele já é um paciente com anemia de base pela síndrome consumptiva, quer dizer, aí ele vai adquirir uma deficiência, por exemplo, de B12, vai adquirir um outro tipo de anemia, quer dizer, essa alteração é muito agressiva. Então, vejam que, não melhorando, esse paciente passa a ficar grave, ele aciona, além dos glicocorticoides, substâncias como ciclofosfamida, né? Quer dizer, é um modulador, é um estabilizador da relação fosfato-nitrogênio, mas a gente não pode esquecer da origem dela, quer dizer, do gás mostarda, quer dizer, gerando aplasia de medula. Então, vejam, olha a força dessas drogas. Não é o tema da aula de hoje, mas é bom que os residentes vão se familiarizando para ver o quanto a gente é agressivo. Isso aqui é a quarta dimensão. É isso que eu não queria. Eu acho que a gente tem que tentar simplificar a vasculite para um dia chegar nisso. Hoje a gente não está fazendo nem diagnóstico de vasculite. Os pacientes estão passeando em ambulatórios sem diagnóstico. Então, isso é a quarta dimensão que eu me referi aos senhores, e fica extremamente complexo a escolha. Até o score aqui não tem consenso. Então, vejam, grandes vasos, médios vasos, agora vamos para pequenos vasos. Em pequenos vasos, a primeira vasculite é a poliangiite microscópica. Todos os senhores conhecem bem a síndrome pulmão-rim, não vou me ater aqui, mas lembrar que esses pacientes podem ter proteinúria nefrótica de uma maior que 3,5 gramas ou menor, nefrítica. Isso não reflete muitas vezes o prognóstico, né? Muitas vezes o paciente com uma proteinúria discreta tem um componente pulmonar muito grave e isso gera uma mortalidade alta. Então, assim, são pacientes que têm uma síndrome pulmão-rim bem caracterizada e agora sim, pela primeira vez nessa nossa aula, a gente está falando de um marcador. É a primeira vez que os senhores têm obrigação de conhecer esse marcador. Quer dizer, é o anticorpo antigrânulos azolófilos. O que são isso? São componentes neutrofílicos, periféricos, e daqui a pouco vou falar dos centrais. Quando periféricos, esses anticorpos são contra a mieloperoxidase. Nós chamamos de PANCA. Então, vejam, quando o organismo produz anticorpos contra a mieloperoxidase, que está no neutrófilo, nós dosamos o PANCA e ele vem elevado. Então, a poliangiite microscópica é a primeira vasculite que os senhores têm a obrigação de conhecer um marcador sérico. Vejam, de maneira periférica e de maneira central. Na terapêutica, volto a falar, não é o assunto de hoje, mas está tão agressivo que até anticorpo monoclonal nós estamos usando para tratar vasculite. Veja, modulador de CD20, né? Quer dizer, uma droga usada para tratar linfoma, uma droga usada pelos oncologistas. Então, olha como o arsenal está
literalmente em quarta dimensão. Então, não é tão simples a gente esperar para fazer esse diagnóstico. Esse paciente precisa de um diagnóstico rápido. Ele precisa saber o que ele tem. Veja, não é foco dessa aula, mas eu trouxe aqui mais uma vez. Até as revisões como o UpToDate interrogam o real benefício e a real escala das terapêuticas. Em poliangite microscópica, a gente tem com risco de órgão ou vida e sem risco de órgão ou vida. Isso modula as drogas que eu vou usar. Vejam que aqui, o anticorpo monoclonal contra a CD20, o rituximab, ele é usado. Mais para frente, os senhores vão ver que as revisões atuais não preconizam. Não vou falar que proíbem, mas não preconizam. Vejam que aqui, até antibiótico profilaxia é preconizado. Então, é um arsenal terapêutico muito agressivo. E, mais uma vez, reforço, é um arsenal clínico. Esse paciente não é um paciente cirúrgico. Vejam, eu trouxe aqui, em virtude dos residentes, um quadro comparativo em poliarterite nodosa, que é uma vasculite de médios vasos, com poliangite microscópica. Não confunde os dois. Tá? Vejam, aqui eu tenho síndrome pulmão-rim. Aqui eu não tenho síndrome pulmão-rim. Tá? Aqui é médios vasos, aqui é pequenos vasos. Eu só trouxe esse quadro comparativo para que os residentes fiquem na cabeça que o tamanho do vaso é o grande critério para a gente prosseguir o nosso algoritmo. Tá? Vasculite de Churg-Strauss, também vasculite de pequenos vasos, traz novamente anticorpos contra mieloperoxidase. Esse paciente agora já é um eosinofílico e normalmente é um asmático. Vejam como a classificação na década de 90 para hoje, na verdade, quase 10 anos atrás, mudou. Os critérios maçantes de se decorar estão mudando. Os critérios antigos, por favor, não decorem, não tem necessidade. Vejam, lá atrás eu tinha falado dessa droga. Quer dizer, foi o primeiro anticorpo monoclonal liberado pelo FDA. Digamos, ele é autorizado para você tratar poliangite microscópica, mas não para tratar Churg-Strauss. Então, vejo como não há um grande consenso. Tá? Nosso algoritmo está se formando. A gente tem grandes vasos, médios vasos, e nos pequenos vasos, a gente pediu anticorpo contra grânulos azulófilos. Esses grânulos podem ser contra mieloperoxidase, periférico, que os senhores viram, que os senhores já viram, desculpa, e pode ser contra a proteinase 3, que nós vamos ver agora. É o Ceanca, tá? Na proteinase 3, ela é característica da granulomatose de Wegener. Veja, o paciente apresenta úlceras em palato, ele tem necrose septal, tem também lesão renal, então muitas vezes ele abre com uma síndrome pulmão-rim, tá? Tem cavitações pulmonares, mas tem o nosso grande marcador, que é o anticorpo contra grânulos azulófilos. Nesse caso, quem que é o grânulo? O grânulo azurófilo é a proteinase 3. A proteinase 3, por ser mais central dentro do citoplasma neutrofílico, nós colocamos Ceanca. Então, vejam, Peanca, Ceanca, esses são grandes marcadores e nós temos que saber relacionar com as respectivas vasculites, obrigatoriamente, tá? Em Wegener, todo mundo conhece os piodermas gangrenosos, tá? E, mais uma vez, não há motivo nenhum para se decorar os critérios da década de 90. Vejo que o tratamento não muda, a gente acaba usando, grosseiramente, as mesmas drogas. Quando você muda, entre aspas, a gravidade, você normalmente associa drogas mais fortes, como ciclofosfamida, que muitas vezes é a primeira opção, tá? E para muitos serviços, a antibiótico profilaxia é necessária. Vejam, nós temos aqui ANCA positivo, PANCA, nós já vimos, poliangite microscópico Churg-Strauss, e agora o CEANCA, Wegener. E se o ANCA
for negativo, tanto PANCA quanto CEANCA, nós vamos pedir IgA, que é aquele terceiro marcador que eu falei para vocês. E aí nós vamos ter Knox Line. Vejam, na vasculite por IgA, nós temos ANCA negativo, tanto PANCA quanto CEANCA. E aqui, eu acredito que tem alguns reumatologistas aí nos assistindo, é bom que a gente faça um parênteses. No nosso algoritmo, nós colocamos IgA sérico. Por quê? Nós sabemos que 50% a 70% das vasculopatias por IgA tem IgA sérico positivo. Mas, como observação, é bom que todos saibam que o diagnóstico de vasculite por IgA se deve a depósito de IgA na membrana basal, ou seja, pelo anátomo patológico, pela biópsia. Mas, para triagem, para diagnóstico, esse IgA é o IgA sérico. Então, vejam, na vasculopatia por IgA, o paciente chega com uma simples púrpura e nessa púrpura nós temos que pensar em vasculite. Então, tem que estar associado aí uma síndrome consumptiva, uma perda ponderal, etc, etc. Tá? Vejam, volto a falar. No nosso algoritmo, esse paciente vai ter um IgA positivo com PANCA e CEANCA negativo. Essa paciente que vocês acabaram de ver é um exemplo típico. É uma paciente que em março do ano passado eu pedi PANCA e CEANCA para ela, veio negativo. Pedi IgA sérico, ela veio aumentada. Eu fiz a biópsia para documentar depósito de IgA na membrana basal, mas não por necessidade, porque o diagnóstico estava claro. Tá? Vejam que no enoxaline, na vasculite por IgA, as drogas a serem usadas são drogas mais tranquilas. Então, é uma vasculite com menos morbidade. Tá? Então, vamos lá. Voltando ao nosso algoritmo aqui, a gente tem grandes vasos, médios vasos. Quando entramos em pequenos vasos, PANCA negativo, CEANCA negativo, a gente vem para IgA. Se IgA negativo, aí a gente pede as crios. Quer dizer, raramente a gente chega em crio. Tá? A crio traz ANCA negativo e IgA negativo. Falar em crioglobulinemia, quer dizer, a precipitação reversível, proteica, abaixo de 37 graus, etc., não é o assunto de hoje. O assunto de hoje é associar a crioglobulinemia com PANCA negativo, CEANCA negativo e IgA negativo. Lembrando que as crioglobuliniemias se dividem em 3, e isso é importante para quando a gente pegar esse paciente, a gente poder fazer associação. Mais uma vez aqui, eu reforço. No exemplo que eu vou dar, de hepatite C, por exemplo, lembrando que essa paciente, a crioglobulinemia não causou hepatite e muito menos a hepatite causou a crioglobulinemia. São pacientes que têm associados as duas doenças, não a relação de causa-consequência. Tá claro? Então, veja, eu fiz a biópsia dessa paciente e é evidente que veio vasculite. Ela tem que tratar a hepatite C e tem que tratar a crio. Mas não há uma relação de causa-consequência. Se houvesse uma relação de causa-consequência, seria uma vasculopatia secundária e não uma vasculite primária. Tá? Então, vejam, nós falamos de grandes vasos, médios vasos, e aqui, nos pequenos vasos, PANCA, CEANCA, IgA e crio. Feito isso, não tem mais nenhum marcador para pedir. Quando todos negativos, nós vamos para vasculites cutâneas, que são duas, BC e leucocitoplasia. O BC os senhores conhecem bem, né? Quer dizer, bem características aí, por úlceras de mucosa genital, lesões de palato, uveíte, tá? Aqui eu trago alguma imagem. Veja, nós, quando avaliamos o paciente do ponto de vista oftalmológico, vemos esse tipo de imagem, muitas vezes não tem relação nenhuma com vasculite, tá? Então, eu faço questão de trazer essa imagem aqui, justamente para que os senhores percebam que é uma imagem de uma metástase de um CA de mama. Nada tem a ver com BC. As imagens que a gente espera são imagens como essa. É uma infecção fúngica que, tomando antibiótico, piorou. Então, veja, a uveíte muitas vezes passa desapercebido por nós vasculares e deve ser valorizada. Tá? Veja, o paciente com BC pode ter comprometimento neurológico, mas quando chega nesse estágio, dificilmente a gente faz uma boa terapêutica. Tá?
O teste da apategia, poucos fazem, porque muitas vezes o paciente não apresenta sinais. Quando feito, há uma reação exacerbada, mas poucos são os pacientes que a apresentam. E a segunda vasculite cutânea é a vasculite leucostoclástica, tá? Uma vasculite que, de novo, está associada à neoplasia, infecção, etc. Existem inúmeros artigos, e aí, se os reumatologistas estiverem me ouvindo, existem inúmeros artigos, inclusive um relato de caso, que citou um trabalho nosso agora, onde fala em relação causa-consequência de algumas situações com vasculite leucostoclástica. Volto a falar, a vasculite primária é idiopática. Ela tem que estar associada ou não associada a alguns fatores. Se houver relação de causa-consequência, deixa de ser primária. Na vasculite leucostoclástica, assim como na arterite temporal, nós temos uma lâmina muito rica. Aqui tem o famoso Cariorrex, eu trouxe para exemplificar para os residentes, onde a gente fragmenta o núcleo do neutrófilo, aglutina e refragmenta. A esse movimento, a gente dá o nome de Cariorrex. Quer dizer, fragmentação, aglutinação e fragmentação. Né? A gente passa a ter aqui no final o que se chama de poeira celular. Tá? Isso é muito típico. Essa paciente é uma paciente que chegou para nós em 2017, né? Ela teve indicação aí de amputação bilateral. Nós começamos a tratar clinicamente, fizemos algumas cirurgias, foram 3 cirurgias, mas só debridamentos e amputações higiênicas. Em nenhum momento a gente fez revascularização dessa paciente, tá? Veja, ela evoluiu, tratou clinicamente apenas, né? Ela entrou com ciclofosfamida desde o começo, né? Veja, o ciclofosfamida. Por quê? Porque já era uma paciente grave, já tinha indicação de amputação. Ela tinha parâmetros laboratoriais com VHS PCR muito elevados, tá? E evoluiu muito bem. Essa paciente aqui, vejam se os senhores vão passar o filminho. É uma paciente que está andando. Isso aqui é o nosso ambulatório e ela está andando. Uma paciente que está aí com os 2 membros. Ela tem uma pequena alteração de marcha, os senhores percebem a alteração de marcha. Mas para quem ia amputar as 2 pernas, hoje está andando, é um resultado maravilhoso. Esse caso dessa paciente, nós publicamos agora, em janeiro agora, no JVB, tá? E por que nós conseguimos publicar? Pela precocidade do diagnóstico, né? Quer dizer, a gente conseguiu fazer um diagnóstico precoce só usando o algoritmo, mais nada. Tá? Esse paciente aqui, o seu Manuel, passou com a gente lá, teve indicação de fazer uma transmeta, uma amputação transmeta, tá? Eu fiz apenas uma higiene com bloqueio simpático, ele fez uma raquianestesia, eu fiz uma higiene, fiz uma biópsia, começamos o tratamento, iniciamos o tratamento. Ele era refratário ao uso de prednisona, ele não queria fazer uso, se negou por alguns dias, depois o convenci. O resultado da biópsia veio, isso ajudou a convencê-lo, tá? E vejam, em setembro era esse pé, em dezembro, pré-natal era esse pé. Quer dizer, tratou clinicamente. Um paciente que tinha indicação de fazer uma amputação transmeta, né? Então, mais uma vez, reforçando para os residentes, tratamento de vasculite é um tratamento clínico, o tratamento cirúrgico é um tratamento de exceção. Pessoas como eu, que operam todo dia, têm que começar a aprender que quando o paciente tem vasculite, a conduta não é cirúrgica, tá? E esse é o nosso algoritmo, né? Quer dizer, grandes vasos, médios vasos, pequenos vasos com P-ANCA, C-ANCA, se negativado IgA, se negativado CRIO e se negativado vasculite cutânea, tá? Foi esse algoritmo aqui que eu publiquei, tá? Lembrando que a gente divide por o tamanho do vaso, valorizo muito, muito, muito P-ANCA e C-ANCA, valorizo IgA, valorizo CRIO. O paciente muitas vezes não chega nesse estágio. Quando chega, as CRIOs podem ser 1, 2, 3, os senhores lembram, né? A CRIO 1, síndrome de mielodisplasticas, mieloma, linfoma. CRIO 2, hepatite, HIV, sífilis. As crioglobulemias tipo 3, muito associadas a doenças inflamatórias, como doença de Crohn, retocolite. E aqui as vasculites cutâneas, a leucostoclasia e o BC. Tá? Apesar da gente ter publicado esse artigo o ano passado, já foi citado esse ano pela Universidade de Yukon, nos Estados Unidos, e todos nós ficamos muito felizes por isso.
Então, a gente continua usando o algoritmo, tá? Continua valorizando o diagnóstico precoce e preconizando a íntima relação entre síndrome consumptiva, modulação imunológica, paciente com perda ponderal, uma doença sistêmica, óbvio, com lesão vascular, evidente, nós somos cirurgiões vasculares. Esse paciente nos procura porque tem alguma lesão vascular, mas não podemos associar a lesão vascular a outras doenças que não vasculite, tá? Muito obrigado e estou à disposição dos senhores aí, aberta a perguntas, o que os senhores quiserem perguntar, estou à disposição. Assim, primeiro, cara, te parabenizar, porque assim, esse carinho, a gente percebe assim, um carinho da sua parte, né, uma dedicação com um tema tão complexo como esse, né, que assim, em geral os cirurgiões vasculares fogem, né, dessa situação, desse diagnóstico, desse paciente. Esse paciente, em geral, ele leva a uma complexidade tanto diagnóstica, que aí que está interessante, o carinho, a dedicação que você teve, parece que faz um atalho, né, nessa chegada do paciente até o diagnóstico, né? Então, isso é uma coisa incrível, eu achei muito legal. E aí eu queria te perguntar para você duas coisas, Alexandre. A primeira é o seguinte, essa primeira parte que você falou me chamou a atenção, que é o fato do paciente que tem uma doença, essa é uma doença inflamatória vascular, e que, como nós temos uma população internada no hospital, né, de atendimento no hospital de grande porte, muito serviço de vascular, tem um viés em relação a achar que alguns desses pacientes têm doenças que seriam tratadas do ponto de vista cirúrgico. Entretanto, o diagnóstico desse paciente, ele é um dessas doenças aí que você citou, em geral de grandes vasos, e aí o grande perigo dessa situação ocorrer, e eu vou te falar que a gente já passou por algumas situações como essa no nosso serviço. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui de um caso recente, de um paciente que foi diagnosticado, estava internado com uma lesão trófica no membro, mas era um homem jovem. No final das contas, o diagnóstico dele era Takayasu. Né? Você pega, por exemplo, um diagnóstico de Takayasu, quer dizer, uma situação clínica consultiva, como você falou, uma mulher, você pensa mais, né? Mas era homem. E, então, no fim das contas, o diagnóstico, graças a Deus, foi firmado e o paciente saiu da indicação cirúrgica. Então, achei legal essa tua colocação em relação a esse diagnóstico diferencial, baseado naqueles critérios, nos 4 critérios que você colocou lá. Acho que vou gravar isso aqui, vou ficar batendo na tecla com os nossos residentes, sabe? Eu agradeço muito por essa situação. Então, eu queria te perguntar, eu imagino que você, por ter um ambulatório, você tem acompanhado pacientes Takayasu sexo masculino, é frequente? Como é que é isso aí? Não, bom, mais uma vez, muito obrigado pelas considerações aí, doutor Marcos. O senhor é sempre muito gentil. Veja, em relação ao Takayasu especificamente, tem, evidentemente que como eu me predisponho a ser referência disso, eu tenho paciente sexo masculino, sim. No slide, eu deixei claro que a relação é 9:1. Né? Quer dizer, então, não é maioria. Realmente, além de vasculite ser raro, a presença do sexo masculino no Takayasu torna mais raro ainda. Esse caso que eu trouxe na imagem é de uma mulher, não é de um homem. Mas pode ser homem, não invalida o diagnóstico, né? Mas, mais uma vez, as suas considerações foram muito boas. Né? Ser Takayasu é pouco importante. O importante é o residente pensar que no ambulatório não existe aquela dicotomia entre aterosclerose e varizes. Ou é varizes ou aterosclerose. E de vez em quando ele pensa no aneurisma. Né? Então, assim, é obrigatório que ele pense que existe vasculite primária e o leque é gigantesco. Né? Talvez daqui a alguns anos a gente descubra outras vasculites primárias que hoje a gente desconhece. Né? E uma área que nós não conversamos hoje, eu apenas citei, são as vasculites secundárias. Né? Que eu estudo algumas delas, são secundárias e estão se demonstrando não cirúrgicas. Né? Nós temos o hábito de acordar de manhã e ir para o centro cirúrgico operar, mas algumas doenças não evoluem bem quando tratadas cirurgicamente. Então, se os residentes saírem dessa dicotomia e pensarem que existe vasculite, só deles pensarem e aplicarem o algoritmo, eu já acho que valeu. Alexandre, boa noite. Boa noite.
Alcides está falando aqui. Eu queria te perguntar sobre eritema nodoso. É comum a gente, no consultório de vascular, a gente, de vez em quando, pegar uma lesão nessa ou suspeitando de uma tromboflebite ou alguma coisa assim. Eu me lembro uma vez que eu peguei um caso, o paciente acabou de chegar de uma viagem de Nova York e ele inchou a perna na viagem e ficou vermelho, depois ficou aquela lesão e tal. E no final, até olhando assim, parecia ser uma tromboflebite, mas você vai ver, não era eritema nodoso. Como é que você como é que vocês trabalham esse eritema nodoso assim? Vocês encaminham logo para o reumato? Como é que vocês ligam quando chega esse eritema nodoso lá, suspeita essas lesões? Na verdade, assim, eu tenho duas realidades muito diferentes, né? A realidade de consultório e a realidade pública, né? No serviço hospital-escola, a gente acaba ficando com a grande maioria dos pacientes, porque não é tão simples conseguir uma avaliação reumatológica, né? Mas em relação ao eritema nodoso, a grande dificuldade para nós é realmente saber se é eritema nodoso. Existem muitos nódulos que são rotulados como eritema nodoso e não são. Então, por exemplo, os nódulos da poliarterite nodosa que eu trouxe, nada tem a ver com o eritema nodoso, né? Quer dizer, o eritema nodoso, ele está relacionado a uma reação de hipersensibilidade, ele sempre se dá em face anterior, né? É uma paniculite septal. Os dermatologistas classificam como sendo uma paniculite septal. Ele é septado. A biópsia dele faz o diagnóstico, né? E esse eritema nodoso, o mais importante saber para quem vai encaminhar é primeiro ter o ornato patológico, porque se ele for, por exemplo, de origem tuberculínica, é um rumo. Se ele for de origem hematológica, é outro rumo. Então, como que eu faço? Eu sempre faço a biópsia antes de encaminhar. Então, o paciente chega, se eu acho que é uma vasculite com nódulo, é um contexto, faça a biópsia também. Mas se eu acho que é um eritema nodoso, que nada tem a ver com vasculite, é um eritema nodoso, é uma paniculite septal, está em face, normalmente extensora e não flexora, o que eu faço? Eu faço a biópsia, 90% das vezes já tem a etiologia, já traz a etiologia nessa biópsia, e aí sim eu tento encaminhar, não há dúvida, mas eu acho que não há nenhum problema, nós vasculares, uma vez pensando em eritema nodoso, já fazemos a biópsia. Já fazemos. Por exemplo, na faculdade, é comum os residentes confundirem eritema nodoso com o nódulo da poliarterite nodosa. Para eles é a mesma coisa. Eles acham que tudo é eritema nodoso. Não. Eritema nodoso é uma paniculite septal. Por isso que eu coloquei até em amarelo na apresentação aí, para reforçar isso para os residentes. Então, assim, se eu puder sugerir a sua pessoa, faça a biópsia. Mesmo porque você vai começar a ter muita surpresa de resultado. Muitas vezes é um paciente reumatológico que não te apresentou grandes sinais. Mas no eritema nodoso, eritema nodoso pode estar associado à doença reumatológica, pode estar associado à tuberculose, a uma infecção por estrepto. Então, muda o rumo. Então, eu sugiro que quando não for autolimitado, porque o eritema nodoso, muitas vezes, se você espera, ele desaparece, né? Conforme a etiologia. Caso necessário, o vascular mesmo, você mesmo faça essa biópsia. Não vejo motivo para encaminhar para alguém fazer. E aí sim, é evidente, aparecendo uma etiologia, por exemplo, vinculada à tuberculose, nada mais justo do que o infecto se associado ao caso. Eu sou uma pessoa extremamente humilde para isso. Eu pergunto para todos os especialistas. Quanto mais especialistas puderem opinar, melhor para todos nós, né? Ainda mais em vasculite, né? Quer dizer, é fundamental que o reumato participe, que o infecto participe, que o nefro participa. Eu acho que de todas as especialidades, com quem eu mais aprendi foram os nefrologistas, né? Porque a gente faz fístulas para eles, a gente passa acesso para eles. As vasculites têm muita síndrome pulmão-rim. Então, a nossa interação com os nefrologistas é muito grande. Então, acho que a gente pode encaminhar, no caso do eritema nodoso, a hora que já tivermos um diagnóstico. Tá. Leonardo, eu queria só rapidinho aqui compartilhar a tela para mostrar um caso para ele, só uma lesão aqui, para ver o que ele me dá de opinião. Esse paciente, eu tenho visto algumas lesões dessas, não é tão frequente, mas é um paciente de 50 anos que apareceu com isso tem menos de 6 meses.
É uma lesão que, se olha, se é uma lesão inflamatória, ele fala que vem crescendo, não dói muito, mas incomoda um pouco. Esse paciente não tem mais nada na perna, ele não tem praticamente varizes, o Doppler dele é normal, não tem refluxo, ele não tem nenhuma doença. Eu mandei para a dermato mandou para mim, disse que é problema vascular. Eu mandei para o reumato, ele falou que não tem nada de doença reumatológica, é uma doença vascular. Ele tem eu já vi eu devo ter visto uns 5 casos desses, assim, em graus diferentes, sabe? Eu não sei o que fazer. Eu fui no congresso, eu vi um americano apresentar uma vez um caso, alguns casos assim que é de diagnóstico, que ele fala que é difícil, então ele mostrou lá. Normalmente as pessoas confundem dermatite de Stasi com isso. Aí mostrou uma foto igualzinha essa minha, que ele chamava de acroangiodermatite. Acroangiodermatite. Eu nunca nem tinha visto falar nisso. O que você acha disso aí? Eu sei que eu já fiz Diprospan e M, isso melhora bastante com corticoides, né? Mas eu já tive alguns casos, paciente idoso, até paciente mais novo do que esse aqui. E para todo mundo que eu mandei, outros especialistas, eu também mando. Eu não tenho. Eu acho que tem que ter simplicidade, falar eu não sei, né? O que você acha disso aí? Olha, na verdade, assim, eu vou ser muito franco. Eu fiquei muito doutrinado em seguir esse algoritmo meu, porque durante muitos anos, mais de uma década, eu ficava muito tempo fazendo diagnóstico. Então, primeira coisa, esse paciente preenche critérios de vasculite, quer dizer, é um paciente que tem aí uma síndrome consumptiva, uma perda ponderal, Não. é um paciente com anemia, quer dizer, se o paciente tem uma musculatura rígida, etc, etc, a gente começa a não pensar em vasculite. Uhum. Agora, se for um paciente que preenche aqueles critérios e eu for pensar em vasculite, fica muito fácil. Eu vou pedir 3 exames para ele. E da maneira como passou, é um paciente que tem os pulsos presentes, simétricos distais. Um paciente que tenha todos os pulsos distais, a gente nunca pensa em grandes vasos nem médios vasos, né? Você pegar o filme da aula que eu dei, aquela segunda referência do consenso de Chapel Hill de 2012, na terceira página, ele coloca a divisão de grandes, médios e pequenos vasos. Então, num paciente que tenha pulso distal, a gente pensa em pequenos vasos. Em pequenos vasos. Então, esse perfil de paciente, se for pequenos vasos, é PANCA, CEANCA e GA. Para não ter morosidade, se for um paciente que pode dosar, ele já pode até dosar CRIO. E você mata o diagnóstico. Veja, por que a biópsia, no meu algoritmo, ela ficou para o final? Porque fazendo uma biópsia renal, uma biópsia de aorta, uma biópsia hepática, é muito mórbido. Agora, sempre que você tem uma lesão cutânea, como essa sua, o prejuízo de uma biópsia é 0. Ele fez biópsia com a dermato, mas foi inconclusivo para ela. Não, aí assim, mas é aquele negócio, né? Aonde você pega até hipoderme. Tem que fazer biópsia. Veja, não tem sentido um caso como esse, onde a biópsia é quase que inócua, não ter biópsia. Então, veja, o perfil do paciente, adorei o seu exemplo, aliás, foi maravilhoso para a nossa conversa. É um paciente que já está passeando num monte de ambulatório, num monte de médico, só você se dedicou a ele, os outros não deram a menor importância. Não, indicaram cirurgia com laser para ele bilateral que ia resolver. Não, pelo amor de Deus, não. Aí ainda bem que ele está com você. Graças a Deus. Mas já me abandonou. Não, veja. Mas eu não operei ele de laser. Eu não operei. Veja, é um perfil do paciente que hoje esses exames a gente faz num dia, né? Numa tarde, né? No dia seguinte a gente tem o resultado. Então, em uma tarde a gente conseguiria o diagnóstico dele, sem nenhum tipo de problema, entendeu? Bastaria pedir esses 3 marcadores e, nesse caso, nós teríamos a riqueza da biópsia. Porque na aula que eu dei, eu mostrei alguns casos de lesão cutânea. Mas, muitas vezes, não há lesão cutânea nenhuma. Então, sempre que o paciente tem lesão cutânea, a gente tem que valorizar a biópsia. Tem alguns autores, no caso, eu não tenho padrão para fazer essa previsão, tá? Mas tem alguns autores, principalmente na escola italiana, que acreditam que no futuro nós só vamos conversar sobre lâmina e vasculite. Então, o que vai diferenciar as vasculites são as lâminas.
entendeu? Eu acho isso um pouco radical. Eu acho um pouco radical. Mas eu entendo, porque as lâminas estão trazendo cada vez mais indícios específicos. Então, como leucostoquia, etc., entendeu? Nesse paciente, faria biópsia. Não chutaria diagnóstico antes de fazer esse algoritmo, porque em uma tarde está feito. E bem simples. Agora, veja, se você acha que ele não tem nenhum sinal de vasculite, quer dizer, um paciente rígido, um paciente, por exemplo, com meu peso, dificilmente uma pessoa com meu peso, a gente vai pensar em vasculite primária. Aí entram as vasculites secundárias, que não é o tema de hoje, mas é um tema muito, muito, muito mais amplo que as vasculites primárias. Está cada vez mais comum, por exemplo, os pacientes terem lesão renal e lesão cutânea porque tiveram dengue. Dengue é um RNA vírus que eu estou estudando agora, em vasculite secundária. Ele causa lesões tardias e o paciente não percebe, porque ele teve uma dengue assintomática. Ele não teve uma dengue hemorrágica. Então, veja, essa é uma riqueza da biópsia. Entendeu? Vejam, a gente coloca nesse algoritmo meu os pacientes com perfil de vasculite primária. Os pacientes sem esse perfil, aí não cabe. Entendeu? Uma coisa que eu muito em consultório, por exemplo, é psoríase. Psoríase é psoríase. Não cabe psoríase e vasculite primária. Não há relação. Entendeu? Ah, não, mas é uma lesão cutânea. Não. Veja, o paciente preencheu os critérios de vasculite primária? Preencheu. Então, vamos colocar. Entendeu? Eu acho que essa é a melhor forma da gente pensar. Esse é outro paciente, tá? Que eu acho que vai evoluir igual aquele também. Isso é um nódulo. Veja que já é um nódulo em face medial para face flexora. Esse paciente aqui, assim como o outro, que tem nódulos na perna, eles remetem a gente a pensar em eritema nodoso. Eritema nodoso como paniculite septal. Eritema nodoso que vai me dar o diagnóstico da etiologia. Nada tem a ver com vasculite primária. A primeira foto que você colocou e essa foto agora, o paciente tem tumorações. Se elas se iniciaram em face anterior de perna, em face extensora, a gente normalmente pensa em eritema nodoso. Se for em face flexora, com úlcera, a gente pensa em nódulo de poliarterite nodosa. Tanto um quanto o outro, a biópsia é mandatória. Eu não vejo motivo nenhum para não fazer biópsia. Veja, esse paciente aqui, da maneira como está me mostrando, ele é eutrófico, ele é ativo, não refere ter mudado cinto de calça, perdido roupa, nada disso. Então, é um bom paciente para se fazer uma biópsia, não para ter diagnóstico de vasculite primária, não para isso, mas para que você possa investigar a etiologia dessa doença. Muitas vezes é uma artrite reumatoide, muitas vezes é um lúpus. Por que não? Entendeu? Muitas vezes é um paciente que teve tuberculose. Nos capítulos de eritema nodoso, eles mostram que no Brasil tem muito eritema nodoso que foi causado por tuberculose. Então, assim, aproveitando a sua pergunta de eritema nodoso, esses dois pacientes que você me mostrou, a biópsia é obrigatória. Seria meu primeiro passo. Tá bom. Obrigado. Por eles não preencherem critérios de vasculite primária. Obrigado. Alexandre, eu gostaria de parabenizar você por essa aula maravilhosa que você nos deu. Demonstrou, assim, conhecimento de causa absoluto, sabe? A gente fica... eu sou do Hospital de Base, a gente fica muito grato por isso, né? Por essa determinação, essa presteza que você teve. E eu queria só relatar um caso que eu acho que foi um dos primeiros casos que eu operei no Hospital de Base, logo quando eu entrei como staff lá. Foi uma jovem de 22 anos que veio encaminhada de um hospital da periferia com história de aneurisma de aorta abdominal roto. Ela estava 22 anos, aneurisma de aorta abdominal roto. Aí chegou lá no hospital chocada, inclusive já chegou com a aorta clampeada. Ela veio do hospital com a barriga aberta, a aorta clampeada. E quando a gente foi examinar, ela tinha um baita hematoma retroperitoneal e não tinha absolutamente nenhum sinal de aneurisma de aorta abdominal, obviamente, 22 anos. E aí, nós fomos tentar, a aorta dela estava
tinha uma lesão na parede da aorta. E a gente ia interpor uma prótese de dácron bifurcada, fazer um aorto bilíaco nela. Essa era a ideia. Ou então um aorto aórtico, um aorto bilíaco, o que desse. Só que sempre, quando nós fizemos a anastomose, a gente fez a anastomose umas 4 ou 5 vezes, refizemos a anastomose, sempre rasgava a parede da artéria. Ela era friável de uma forma, ela era friável de uma maneira que quando você dava o nó, que você ia amarrar, rasgava o nó, né? E a aorta não... Resultado, tentamos até, por insistência do residente, fazer um axilo bifemoral, mas não deu, porque até a axilar, quando a gente dissecou, começou a ficar difícil de conter o sangramento. E aí terminamos ligando a aorta infrarrenal, foi o que a gente conseguiu fazer, ligamos a aorta. Essa paciente terminou falecendo e nós fizemos necrópsia e veio como Takayasu, né? Então, mas ela chegou com a ruptura espontânea, pelo menos o diagnóstico lá que fizeram foi de aneurisma roto, mas eu imagino que foi uma ruptura espontânea da aorta com hematoma retroperitoneal. Eu acho que foi isso que ela teve, né? Então foi um caso muito dramático, né? Eu estou comentando isso aqui. Não, fico muito feliz com o seu comentário, muito feliz, porque, veja, todos nós já passamos por situações parecidas com essa, e isso prova que realmente a vasculite, o tratamento da vasculite não é cirúrgico, né? Não. A cirurgia realmente não é uma boa opção. Todos nós acordamos no centro cirúrgico operar, a gente vive disso. Carótida, membro, enfim. Mas para vasculite, realmente, cirurgia, na maioria das vezes, é catastrófica. É o que você falou, você passa o problema e rasga. Independente do fio, não tem jeito. Aí você acha que o residente você pega para fazer, rasga também. Aquilo é um papel, né? Quando dá certo, você libera o fluxo, rompe. Não tem jeito. É muito ruim. E às vezes algumas pessoas me perguntam, né? Mas e a endovascular? Tão ruim quanto? Tão ruim quanto? Não é solução para vasculite. Não é solução para vasculite. A pervedade ou patência, como querem alguns aí, dos materiais endovasculares, em vasculites é ínfima. É ínfima. Você faz uma angioplastia de femoral, às vezes você pega um TASC-A. O pessoal acha que é um TASC-A, não é um TASC-A, é uma vasculite, né? Aí você faz uma angioplastia, 2 dias oclui. Coloca a culpa no cirurgião, não. A culpa foi do diagnóstico. Era uma vasculite, entendeu? Que foi angioplastada e aí evoluiu mal. Não tem jeito. Adorei o seu depoimento aí, porque realmente tratar vasculite dentro do centro cirúrgico não dá certo. Não dá mesmo. Não dá certo. Ainda mais numa fase agudíssima, né? Agudíssima, ó, chegou clampeado. Menos mal que não foi você que já veio clampeado, né? Foi. Não, mas muitas vezes a gente mesmo indica, né? E todos nós somos passíveis de errar o diagnóstico, porque a vasculite vem mascarada. É muito difícil fazer diagnóstico de vasculite, é muito difícil. Por isso que se a gente puder trocando informações, todos nós aprendemos os casos, né? Então é muito bacana, eu me coloco à disposição, porque realmente essa troca de informação é rica para todo mundo. Infelizmente, nosso contato foi digital, por conta da pandemia, a gente não pôde estar aí presente. Mas dentro em breve, vamos ver se a gente está aí presente e pode trocar uma série de casos. Nós vamos ter uma ótima oportunidade para nos encontrarmos presencialmente, no Congresso Brasileiro de Cirurgia Vascular aqui em Brasília, em outubro do ano que vem, se Deus quiser. Tá bom, nós estamos organizando esse encontro. Outubro do ano que vem. Ótimo. Parabéns, estarei presente. Você já vai entrar na nossa lista de palestrantes. De palestrantes, Ótimo, obrigado, muito obrigado. Muito obrigado, será uma honra muito grande. Pena que dessa vez teve a pandemia aí, a gente teve que fazer toda a nossa conversa de maneira digital, né? Então fica um pouquinho hostil aí, mas em outubro... Mas eu sempre falo, eu vejo essa pandemia como uma coisa que, ao invés de nos afastar, apesar do isolamento social, ela está nos aproximando.
porque a gente passou a usar esse tipo de recurso que nós não usávamos antes, e foi pós-pandemia, né? É verdade. E agora nós tivemos a oportunidade, de uma forma muito prática, de ter uma aula brilhante como a sua. Muito Então, isso foi obrigado, muito obrigado. Tenho certeza que os residentes aproveitaram bastante. Tenho certeza. Agora, Muito obrigado. eu acho que nós estamos perdendo dinheiro na pandemia, mas nós estamos ganhando muito conhecimento, porque é muita aula boa, né? Muito obrigado, doutor. Muito obrigado. Tudo bem? Obrigado aí por você ter Obrigado. dado essa aula para a gente. Obrigado mesmo. E é só uma questão, assim, em relação à idade, né? Às vezes, quando a gente pensa em diagnóstico de vasculite, você vai falar em idade, a pessoa fala, o paciente é idoso. Eu gostaria de saber o que você acha, assim, em relação à idade, porque eu vi vários casos seus aí com pacientes aparentemente mais 60, 65 anos, 70, que eu acho que a gente não devia nunca excluir pela idade, mas eu vejo muito isso. Você fala em vasculite, as pessoas, não, mas isso aí já tem 60 anos, 70 anos. Você Ótimo. poderia falar para a gente? Tá me ouvindo bem? Tô, perfeito. Então, primeiro, muito obrigado. Mais uma vez agradeço o convite, né? Você que intermediou tudo, muito obrigado. A pergunta é maravilhosa, a pergunta é ótima. Realmente, excluir idade não tem sentido, né? Não existe idade, toda idade, você pode fazer diagnóstico de vasculite. O que existe são alguns comemorativos, e aí, no consenso de 2012, de Chapel Hill, ele fala um pouco de idade, na verdade, ele usa 2 parágrafos para falar de idade, quando ele divide Takayasu e temporal. Então, ele fala, inclusive no próprio resumo do artigo, ele coloca 2 linhas, onde ele fala que Takayasu normalmente são vasculites em pacientes mais jovens e arterite temporal em pacientes um pouco mais idosos. Mas veja, isso, em momento algum, inviabiliza ou impede a gente fazer diagnóstico de vasculite em pacientes de 60, 50, 70 anos. O diagnóstico pode ser tardio, a manifestação da doença pode ser tardia, e algumas vasculites com menos morbidade, por exemplo, Knox Line, às vezes a doença demora para aparecer. Doenças como nodosa normalmente aparece cedo, mas doenças como Knox Line, vasculite por IgA, às vezes o paciente fica uma longa data e demora para aparecer. As crioglobulinemias de hepatite C, por exemplo, não existe, eu não tenho esse dado para te fornecer, porque na literatura não tem. Mas eu tenho pego associação com hepatite C em CRIO 2 muito mais em paciente idoso do que paciente jovem no meu ambulatório. Isso não é da literatura, isso é do meu ambulatório. Então, seu comentário é maravilhoso. A gente não pode ter preconceito em relação à idade. Não, é doença de jovem. Não, não é. Não é. Tanto não é que a arterite temporal, o próprio consenso de Chapel Hill, deixa claro que é uma doença para pacientes com mais idade. Você não faz diagnóstico de arterite temporal em pacientes com 20 anos de idade, 30 anos de idade. Diferente de Takayasu. O doutor Leonardo até comentou o caso da paciente que chegou clampeada, com 22 anos. Então, veja, a idade, seu comentário é ótimo. Não pode ser uma barreira preconceituosa para a gente achar que não é vasculite primária. Não. A idade, a gente tem que passar por cima disso. É um dado a mais da anamnese e segue o jogo. E mais uma vez, muito obrigado pelo convite aí de abrir a porta para mim e diferente de vocês, hein, Carlos? Muito obrigado mesmo. Eu mandei para você aí no seu Zap um certificado que a gente imprimiu aqui, que a gente montou aqui da residência. Muito obrigado. É o mínimo. Muito obrigado. Mínimo, né? E outra coisa que a gente pode fazer por você, quando você vier a Brasília ao Congresso, ou qualquer momento, liga para a gente fazer ciceronear você aqui nos restaurantes, nos museus. Não sei se você conhece Brasília. Conheço, fui poucas vezes, não conheço bem, não. Por favor, tá? Sinta-se. Agora você tem amigos aqui na cidade, tá bom? Muito obrigado, doutor Marcos. Muito obrigado pelo carinho aí, viu? Eu agradeço a todos vocês aí. Obrigado a você, cara. Boa noite. Boa noite, um forte abraço a todos aí, viu? Obrigado. Até mais. Até logo. Tchau, tchau.